Olá, amigos. Vamos conhecer hoje um pouco mais sobre o Padre Cícero. Cícero Romão Batista nasceu em Crato, Ceará, no dia 24 de março de 1844 e desencarnou em Juazeiro do Norte em 20 de julho de 1934. Já aos 12 anos, inspirado pela história da vida de São Francisco de Sales que estudara, manifestou seu voto de castidade. Ordenou-se padre em 30 de novembro de 1870. Era carinhosamente chamado de Padim Cícero, nome dado pelos fiéis, especialmente os nordestinos. Em 1871, em visita a Juazeiro, povoado pertencente a Crato, celebrou a Missa do Galo e, em 11 de abril de 1872, transferiu-se em definitivo para Juazeiro, levando consigo a família. A sua atração por Juazeiro tinha uma razão especial e decorreu de uma experiência mediúnica. Certo dia, após ministrar as confissões, já exausto, Padre Cícero procurou descansar no quarto contíguo à sala de aulas da escolinha. Durante o sono que lhe abateu, em sonho viu Jesus Cristo e os 12 apóstolos sentados a uma mesa em posição semelhante à retratada por Leonardo da Vinci no seu famoso quadro da Santa Ceia. Ainda no mesmo sonho, de repente, viu adentrar ao local uma multidão de retirantes carregando seus parcos pertences em pequenas trouxas. Cristo, virando-se para os famintos, falou da sua decepção com a humanidade e ordenou ao Padre Cícero que cuidasse deles. Movido pelo sentimento de amor e cumprindo o mandato que lhe fora outorgado pelo Mestre Jesus, iniciou intenso trabalho pastoral com pregações, conselhos e visitas domiciliares, conduta que cativou a simpatia dos habitantes do lugar. Destacou-se como diretor espiritual da comunidade e, cumprindo o compromisso assumido, iniciou seu trabalho de transformação moral e dos costumes daquela gente. Sem abandonar o amor cristão, posicionava-se de forma austera e imperativa no trato dos vícios dos fiéis. Eliminou a bebedeira e a prostituição que graçavam em Juazeiro. Esse jeito simplório e direto cativou o pequeno povoado. Criou a Irmandade do Sagrado Coração de Jesus para nela agregar mulheres solteiras e viúvas para participarem das atividades da igreja. Juazeiro, como de resto toda a região nordeste do país, experimentava longo período de seca e as orações, procissões e romarias eram realizadas como apelo à piedade dos santos para que viesse a chuva. A beata Maria de Araújo compunha a Irmandade. Era uma mulher de compleição física fraca e doentia. Padecia de uma enfermidade, o espasmo, sofrendo por vezes ataques nervosos que prostravam até o ponto de perder os sentidos. Esse estado mórbido começou desde menina, perdurando até o ano de 1889, quando começaram a se manifestar nela alguns fatos extraordinários, havidos por muito como maravilhosos. Pois bem, em 1º de março de 1889, primeira sexta-feira da Quaresma, entre 4 horas e 30 minutos da manhã, na capela Nossa Senhora das Dores, deu-se um fato incomum que transformou a vida do lugarejo e do Padre Cícero. Ao receber a hóstia consagrada, a beata Maria de Araújo verificou que ela se transformara em sangue.
deglutiu uma porção e depositou numa toalha o restante do líquido. O fato repetiu-se outras vezes, inclusive na presença de clérigos. Formaram-se romarias superlotando a cidade do Padim Cisso. Juazeiro saiu do anonimato político e financeiro, cresceu economicamente e se tornou o polo religioso da região Nordeste, como ainda é até hoje. Ela, a Beata, concluiu ter sido protagonista de um milagre, pois, no seu sentir, tratava-se do sangue do Cristo. Cidadãos castigados pela seca implacável passaram a venerar as toalhas utilizadas na limpeza da boca da Beata. A repetição do fato convenceu os fiéis e o povo criou a convicção de tratar-se mesmo de um milagre. Insatisfeito com esses fatos, o bispo de Fortaleza, Dom Joaquim Vieira, nomeou uma comissão de padres para averiguar os fatos. Ao final, foram confirmadas as ocorrências, então definida como um milagre. Influenciado por segmentos do clero, Dom Joaquim desprezou o veredito da comissão e nomeou outra que, trabalhando de forma assodada, não identificou o fenômeno na comunhão ministrada. Essa conclusão, contudo, foi contestada por padres e fiéis que acompanharam em loco o fenômeno em várias ocasiões. Por ordem do bispo, instaurou-se um inquérito no âmbito da igreja que culminou com a suspensão das atividades pastorais de Padre Cícero e com a proibição de praticar qualquer ato religioso, por mais simples que fosse. Acusaram-no de dar apoio ao cangaceiro Lampião, a quem, segundo seus acusadores, teria conferido a patente de capitão, mas tal honraria foi de iniciativa do Dr. Floro Bartolomeu, este sim, seu grande amigo. Mesmo sustentando inocência, respondia aos seus interlocutores: não se preocupem em defender-me, meus amigos, porque um dia será a própria igreja que me defenderá. A Beata Maria de Araújo foi apenada com a reclusão na Casa de Caridade de Crato e, mesmo depois da clausura, procurou evitar visitas. Em sua obra intitulada Eu Defendo o Padre Cícero, o padre Nery Feitosa afirma: se a esperança é a última que morre, assim como Paulo VI suspendeu a censura geradora de cisma ao bispo de Constantinopla e João Paulo II sugeriu revisão no processo de Galileu e suspensão da censura, nunca será tarde esperar que se faça justiça ao padre Cícero e fazer valerem as condições da primeira comissão de investigação. A previsão do sacerdote se concretizou, mas o meia-culpa da igreja veio somente em 2015, pelas mãos do Papa Francisco, através de carta enviada pelo secretário de Estado do Vaticano. Na missiva, o sumo sacerdote reconheceu a fé simples e a devoção de Padre Cícero a Nossa Senhora das Dores e classificou como atual o modo de evangelização por ele adotado no final do século XIX e início do século XX. Impedido de cumprir sua missão como divulgador do Evangelho, Padre Cícero dedicou-se à política, sendo nomeado prefeito de Juazeiro em 22 de julho de 1911. Examinando os fenômenos ocorridos com os dois principais protagonistas desta narrativa, forçoso concluir a ocorrência de fenômenos mediúnicos. O Padre Cícero foi um verdadeiro missionário. Foi escolhido pelos espíritos superiores para orientar o povo de Juazeiro
então privado de condições socioeconômicas e climáticas necessárias ao seu desenvolvimento. Sacerdote de coração generoso, acolheu com amor a mensagem recebida através da emancipação de seu espírito naquela noite, quando experimentou a presença do Mestre Jesus e dos retirantes. Revelou profundo respeito pelo Evangelho do Cristo, mas curvou-se sempre à autoridade da Santa Sé. Em entrevista dada ao pesquisador da história de Juazeiro, Daniel Walker, transcrito na obra Padre Cícero na Berlinda, deu prova de sua submissão à hierarquia da Igreja quando, indagado a razão pela qual não sustentava publicamente a ocorrência do milagre, respondeu: não quero de forma alguma sustentar nem defender os fatos ocorridos no Juazeiro, quando já declarei e torno a declarar que, uma vez que a Suprema Congregação do Santo Ofício os condenou e reprovou, eu os condeno e reprovo, obedecendo sem restrição nem reserva a sua decisão e decretos como filho submisso e obediente da Santa Igreja. Apesar dessa afirmação, em momento algum, o padre Cícero Romão Batista duvidou da veracidade das manifestações experimentadas pela Beata Maria de Araújo. A Beata, por sua vez, passou por verdadeiro suplício, conservando a boca aberta por 1/4 de hora, forçada a ter a cabeça levantada até virem as ordens de fechar e abrir a boca. O momento de comunhão para ela era um verdadeiro suplício. Na mesma entrevista dada a Daniel Walker, indagado sobre as condições de saúde da Beata, Padre Cícero declarou: comecei a observar êxtases na dita Beata desde 1884, sendo que, naquele tempo, sofria de seus antigos ataques nervosos. Estes êxtases se dão ainda em público como em particular, especialmente por ocasião de festas maiores. Ela, em vez de fazer ostentação disso, ao contrário, muito procura esconder do público e tais êxtases duram às vezes 5 horas. Como se nota, também a Beata Maria de Araújo detinha uma mediunidade acentuada, inclusive de efeitos físicos. Sem razão, os que proclamam que o padre Cícero foi reabilitado pela Igreja Católica, pois, a bem da verdade, o ato do Sumo Pontífice reparou o equívoco contra ele cometido. Logo, a Igreja é que foi reabilitada pelo humílimo Padim Cícero. Que o Cristo nos ampare sempre, que assim seja.